Singingaya, yupi yupi yaya. Singingaya, yupi yupi yaya. Singingaya, yupi yupi yaya. Yupi yupi yaya, yupi yupi yaya. Hey, hey. Monto o cavalo e canto singingaya. Monto o cavalo e canto singingaya. Monto o cavalo e canto singingaya. Canto singingaya, canto singingaya. Hey, hey. Singingaya, yupi yupi yaya. Singingaya, yupi yupi yaya. Singingaya, yupi yupi yaya. Yupi yupi yaya, yupi yupi yaya. Hey, hey. Sejam todos bem-vindos ao Pod Scout, o programa de quem planta valores para colher futuro. Apertem os cintos que o terceiro episódio do Pod Scout está no ar. Hoje eu tenho o privilégio de estar com uma mesa totalmente diferente do habitual. Este terceiro episódio do Pod Scout é marcado pelo facto de ainda estarmos a viver aquele espírito lindo do mês de março. E eu tenho comigo apenas senhoras nesta mesa. Fala para vocês Edmilson Ricardo, Corvo Branco. Virgínia Matias, Águia Mãe. E como convidadas para o terceiro episódio do Pod Scout nós temos... A chefe Yolanda, mais conhecida por chefe Michela. E a caminheira Dulce André. Chefe Michela, a caminheira Dáucia, sempre alerta para servir e bem-vindas ao Pod Scout. Sempre alerta para servir. Muito obrigada pelo convite. É costume cá no Pod Scout nós levarmos a nossa conversa de forma tranquila, de forma amena, de uma forma mais próxima e mais chegada. E um dos traços que marca esse aspecto no Pod Scout é nós tratarmos os nossos convidados pelo totem pessoal, que é um traço identitário dos nossos... do escuteiro, né, no cotidiano. Então nós queríamos ouvir das nossas convidadas os totens pessoais. Prioridade aos jovens. Obrigada, chefe. Coruja sábia é o meu totem. Uau, que interessante. Coruja sábia. Eu sou pantera audaciosa. Temos, como convidadas a Coruja Sábia e a Pantera Audaciosa. Mais uma vez, bem-vindas ao Pod Scout. Muito obrigada. Obrigada. E entrando já para a nossa conversa, sem querer fugir responsabilidade alguma, nós temos hoje como convidadas duas escuteiras, uma dirigente e uma escuteira no caso, que vêm de uma experiência muito interessante que o escutismo a nível nacional viveu. Nós temos em alguns momentos oportunidades educativas que nos fazem juntar realidades muito distintas, mas ainda assim muito próximas. Falamos da visão e da experiência. E estas duas realidades foram juntas naquilo que foi o rover multinacional. E é por isso, exatamente por isso que temos connosco as duas convidadas. E a primeira questão já para nos introduzirmos naquilo que nos interessa seria levar a chefe Michela a convidar-nos a entender aquilo que foi o propósito por detrás do desenho do rover multinacional. Uau, que interessante. E forma de começar o programa. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Pod Scout pelo convite. É uma honra estar aqui e falar em primeira voz o que foi o rover, né, e como é que tudo começou. Na verdade, foi o terceiro rover nacional, né, e dizer que nós ficamos 10 anos sem realizar um rover em Angola. Muito tempo. Na Associação de Esteiros de Angola. E, curiosamente, eu fiz parte da preparação do primeiro rover nacional, que foi na área do muito tempo norte de estrada. em Benguela. Participei do segundo, que foi o terceiro, que foi no Ambo, né? Importa dizer que no primeiro eu era caminheira, ainda nas vestes de presidente do Comitê Fórum Jovem Nacional, e comigo estiveram muitos bons escuteiros hoje na associação e também, inclusive, no Núcleo 7. Opa! Entre eles o chefe BC, né? O chefe Fábio. Entretanto, o segundo já fui como dirigente, que foi no AMBO. E agora, nas vestes de chefe de Departamento Nacional da 4ª Secção, preparei com o meu elenco, claro, com a minha equipa, como coordenadora nacional adjunta, o terceiro rover nacional. Dizer que o coordenador foi o chefe Benja Satula e eu, como chefe do Departamento Nacional da 4ª Secção, fui
a coordenadora adjunta do evento. Dizer que, embora tenhamos ficado 10 anos sem realizar o Rover, né, nós conseguimos levar a experiência aos jovens. Porque, primeiro, foi um desafio e nós nos propusemos em participar no Rover Mood Portugal para trazer experiências, para trazer ideias, inovação e fazer com que todos os caminheiros da Associação dos Escuteiros de Angola vivessem o espírito escutista dentro do Rover Nacional. E foi daí que nós acolhemos aquela experiência, aquela inovação, todo o desafio e preparamos o terceiro Rover Nacional. Claro, o desafio cingiu-se primeiramente em termos 10 anos de distância e realizarmos em 2 províncias. E este foi, é um evento, lembrando, né, que é realizado de 2 em 2 anos em todas as associações de escuteiros e em 4 anos pela Organização Mundial. E assim foi o lema Envolva-te, envolva-te no Rover, envolva-te com a cultura, envolva-te com a comunidade, envolva-te com o espírito escutista, aquilo que queres levar para os jovens, para os teus irmãos escuteiros e aquilo que queres ganhar deles. Então foi aí que nós conseguimos hoje estar aqui a falar sobre o terceiro Rover Nacional. Para além deste aspecto envolvência, este aspecto inovação, essa necessidade de colhermos experiências daquilo que foi a participação do contingente angolano no Rover Mood Nacional, o que é que se pretendia que a princípio os caminheiros levassem como experiência final depois de estarem nessa terceira edição do Rover, que, conforme a chefe apontou, acontece num intervalo de 10 anos sem ter sido realizado um Rover Mood Nacional? Exatamente. Bem, dizer que todos os jovens, né, caminheiros e dirigentes estavam com muitas expectativas e nós precisávamos que eles levassem apenas a experiência cultural, aquilo que eles vivem dentro das suas regiões, aquilo que eles fazem dentro do escutismo no seu agrupamento, na sua região, o que eles andaram a fazer durante esse longo período, e dizer que quem não participou, né, porque ele tem 4 anos, se entrar com 18 anos, tem aproximadamente 4 ou 5 anos na secção. Então, se não participou nesse período, significa dizer que nós perdemos 2 gerações sem participar no Rover. É muito. Exatamente. Então, nós tivemos jovens que, inclusive, fizeram a promessa semanas antes do Rover. Para poderem participar. Porque eram noviços, já estavam no agrupamento há muito tempo e depois tivemos também uma fase praticamente de paralisação nos agrupamentos, de atualização. E essa coisa fez com que nós esperássemos do jovem, né, que ele trouxesse simplesmente a sua experiência cultural, social e aquilo que a sua entrega para poder viver de facto o que os dirigentes e a Coordenação Nacional do Terceiro Rover Nacional preparou para os participantes do Terceiro Rover Nacional. Lançado o olhar de quem preparou e de quem participou, o que é que se esperava quando se foi ao Rover? Com que expectativas é que se foi ao Rover? As expectativas foram cumpridas? Como é que foi a experiência? Bom, servir. Muito obrigada pelo convite, PodScout. Sobre as expectativas, creio eu que quando voltamos do Rover, nós conversamos sobre isso com o nosso chefe da 4ª secção. E digo particularmente para mim, e creio eu que para a minha equipa, que correspondeu às nossas expectativas. Eu particularmente também fui o meu primeiro Rover a participar e era 2 províncias que eu nunca havia visitado, então fui com muita expectativa de conhecer a província, saber sobre as províncias e correspondeu sim à realidade com aquilo que foi nos mostrado, né? Que foi divulgado. Para mim correspondeu sim às expectativas. Caminheira Dáucia, como caminheira, atividades escutistas que englobam cultura, música, dança e, sobretudo, boa disposição, que o escuteiro nunca dispensa. Nós nunca ficamos sem. Nós temos sempre atividades que englobam tudo isso. O que é que o Rover trouxe de diferente na tua caminhada escutista? O que é que o Rover trouxe de diferente? Trouxe muitas experiências boas.
Uma delas é saber que eu tinha a capacidade de andar muito mais do que, do que eu estava acostumada a andar, que foi o nosso raid, que eu olhava para a Serra da Leba de um jeito e eu vivi algo totalmente diferente. Então foi uma experiência de resistência muito, muito, muito positiva. Cansativa, mas bem positiva. Chefe Michela fez propagar agora, fez-me um gancho aqui na cabeça, fez propagar a ideia de que os escuteiros andam à toa. Sairmos do Namib, da Willow Namib, meu Exatamente. Deus. Eu agora fico com medo de andar com o meu lenço na rua. Não, por isso é que eu disse há pouco tempo que nós esperávamos simplesmente boa disposição de espírito. Porque quando você tem boa disposição de espírito, aí não vais dar conta do cansaço, da distância, desses... os pontapés que devemos dar ao impossível, né? É aí que precisávamos que o jovem viesse e fizesse essa longa caminhada. Mas acredito que não foi só caminhada, acredito que durante a descida da Serra da Leba puderam apreciar várias coisas, aprender, cantaram, brincaram. Então não foi simplesmente caminhar. Chefe, sem querer cortar, chefe Yolanda, por que de Willa e Namibe? Por que de Willa e Namibe? Muito interessante. Na verdade, foi uma proposta do coordenador nacional, o desafio de fazermos em 2 regiões. Primeiro, o desafio foi, ou seja, a escolha foi por serem 2 regiões que muitos jovens sonham em conhecer, né? E oferecem também uma estrutura organizacional e também natureza. São 2 províncias que fala-se muito em termos do turismo. E pronto, então foi daí que nós decidimos levar para estas 2 províncias. Como é que foi viver essa realidade? A Dulce já tinha apontado o facto de que nunca tinha estado em nenhuma das províncias. E termos essa oportunidade de nos ser oferecida a ocasião de visitarmos não só uma, mas as 2. Ficar uma semana longe da confusão das telas, uma semana a fazer aquilo que gostamos, que é estar em contato com a natureza. Como é que foi essa experiência? Bom, foi muito boa, como o chefe mesmo disse, né? É algo que já estamos acostumados a fazer, que é acampar, e veio a novidade de que estaríamos nessas 2 províncias. A viagem correu muito bem. Eu particularmente preferi não dormir para não ter para não perder nada. Para não ter que perder nada, porque eu estava bem focada em gravar tudo, em postar tudo, em pegar cada ponto. Então, quando entramos para Willa, o meu foco era ver algo que a minha avó estava a falar muito. Quando chegares, vai ver a cidade embaixo e você vai estar por cima, vai ver o Cristo Rei. Então era o meu foco, que quando começamos a subir, graças a Deus a minha janela calhou mesmo desse lado e eu estava lá. Escolhida do banco no autocarro. Já estava lá, eu já estava, tenho que bater nisso, tenho que estar para pegar isso. Então foi... Peguei o que eu queria, filmei logo do primeiro, postei. Muitos escuteiros que conheço, tanto da região de Luanda quanto das outras, me manda só o vídeo, vocês já chegaram aí, como é que foi? Então foi algo muito, muito, muito bom. Quando chegamos, fomos recebidos com uma chuva. Também já estávamos conscientes que isso iria acontecer, porque fomos bem preparados no nosso agrupamento, digo assim, no nosso contingente principalmente. Saímos bem preparados, já estava tudo alertado do que iríamos encontrar, como iríamos encontrar. Então, foi uma experiência muito boa. Chegamos na Willa, com a chuva, graças a Deus parou, entramos, montamos as nossas coisas. E lá começaram a chegar outros escuteiros. Para o Namibe, era a Velvitia. Quem não quer conhecer, a Velvitia, quando ouve Namibe, é a primeira coisa. Então, também é algo que a minha avó estava muito, olha, quando chegar lá, tira foto nisso. E quando cheguei, tivemos o prazer de conhecer o deserto, a famosa planta. Então foi uma experiência mesmo boa, acho que para mim e para muitos outros escuteiros que participaram, que foi o foco desses pontos turísticos. Afinal, tiveram uma vista de milhões, acampar no deserto do mundo. Olha, teve seus pontos, também nos custou caro, acampar no deserto nos custou muito caro, porque nós estávamos num sítio que o clima estava bom. Para quem gosta de frio, o clima estava muito bom lá.
não tínhamos problema. Fora aqui, não podias estender nada porque a roupa não secava. Aquilo era estende, chuva, estende. E quando fomos para o Namíbia, eu lembro que quando chegamos, o meu autocarro, quando chegou, encontramos todo o chão ocupado. Tudo estendido, todo mundo estendeu o chão todo. Não sei se conseguem ver nas fotos, o chão todo estava estendido. E a roupa secou, lá é muito sol mesmo. Lá tinha um clima que era o dia todo sol. E depois, por volta das 17, 18, era um frio. E a poeira é algo que nos custou caro. Nós nem podíamos sacudir a tenda, isso já sacudi na hora de dormir. Que era já sair, nós ficávamos a usar as t-shirts para fechar. E as rinites gritavam. Sim, nós ficávamos com as t-shirts a fechar, mas foi bom. Foi uma experiência, entanto. O maior caminho para a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. É uma frase do fundador. E ouvido isto, este primeiro aspecto, que nem sempre temos o contacto de ouvir ou a oportunidade de ouvir quando termina uma oportunidade educativa, qual é a sensação que fica, chefe Michela? Extremamente emocionada. E a Dácia acabou aqui de dizer, né, que falou do potencial turístico que tem as duas províncias, né? E o que ela já veio, ou seja, levou para o acampamento, ou seja, ela já tinha uma agenda. Bem definida. Eu vou lá estar, tenho um programa, sim, mas o meu foco é que significa dizer, até tem as dunas, até tem a Tundavala. Até tem o caranguejo. Exatamente. Tem praia. Bom caranguejo e tal, mas eu quero ver o percurso, eu quero ver como é que é a Serra da Leba, né? Eu quero ver, de facto, a Velvitia chupa ou não sangue, afinal de contas. Não comeu ninguém. Não come. E de facto nós tivemos muito medo, né, receio de não conseguirmos chegar ao anseio dos jovens, porque de facto nós fizemos muita publicidade, nós fizemos bons vídeos curtos para que o jovem ficasse já com aquela ansiedade e tal. De facto é aí onde nós vamos chegar, mas daí eram aproximadamente 1.500 jovens. Okay. Então nunca aconteceu um rover com mais de 1.000 jovens, tirando o Chilombo, que também a logística é outra, né? Mas penso que foi um dos maiores acampamentos, né, que nós já realizamos. E agora eram 1.500, e dos 1.500 nós tivemos que fazer com que a logística que nós preparamos, cobrisse de facto todo o programa. Okay. E então, ouvir esse testemunho de uma participante, claro que para nós é extremamente satisfatório. E ainda dentro desse aspecto da combinação de províncias, termos uma oportunidade educativa que vai acontecer em 2 espaços totalmente próximos, mas muito distintos. Exatamente. Ainda assim. Certamente comporta desafios. A realização de um evento dessa magnitude, com este dado de que com números que antes não eram vistos nas 2 edições anteriores do Rovermouth, quais os principais desafios encontrados desde a preparação até o apito de dispensa, né? Vamos para os autocarros, vamos para casa. Em termos de organização, quais foram os desafios que mais se destacaram ali, que foram talvez mais difíceis de transpor e coisa parecida? O primeiro desafio para mim foi a concessão, né? Como já disse inicialmente. Porque tivemos que ter dirigentes prontos, disponíveis e bem dispostos para poder assegurar os jovens. E nós tivemos imersões, tivemos workshops, tivemos formações de capacitação para que cada um dos dirigentes que estivessem dentro das comissões de serviços estivessem prontos para atender os jovens. O segundo desafio foi o programa, porque para a elaboração do programa eu precisava saber o que é que o jovem quer viver no acampamento. O que é que o jovem precisa viver no acampamento depois desse longo período. E pronto, nós conseguimos ligar para os jovens, reunir o Comitê Fórum Jovem Nacional e ouvir o que é que cada um gostaria, né, de viver no evento. Depois, a chuva, porque nós nos desafiamos em fazer um acampamento em época de chuva. E por quê? Se calhar muitos perguntam-se, né, por que nós realizamos o mês mais tranquilo. Exatamente, porque não se fez no período de junho a setembro, mais ou menos, tá ali um bocadinho que não mais chove. Quente. Mas na verdade é que depois desse tempo todo, nós estávamos a chegar a um período que precisávamos
de preparar o Chilombo. E nós não podemos ter um acampamento Muito em cima do outro. exatamente, e depois com tantos escuteiros envolvidos, um ano antes do Chilombo. Daí nós nos desafiamos em fazer o rover neste tempo. E que foi um período curto, né, de férias, que os jovens estariam, né? E depois, outro desafio, quem fosse para o recurso ou exame não tinha como participar do rover. Essa não Dias sou. que Acampamento em época de provas. Exatamente. Então este também foi um outro desafio. Penso que a Dácia está aqui a rir porque ela foi ao recurso ou, claro, acompanhou muitas histórias de jovens caminheiros que de facto entraram depois do início do acampamento porque tiveram que fazer exames ou recursos. Certo. E um dos outros desafios também foi estruturar a cozinha. Se calhar isso vamos falando ao longo do período do percurso do programa. Foi a primeira vez que nós realizamos um acampamento com cozinhas nos subcampos. Okay. Por quê? Nós preparamos um evento de no mínimo 5 dias. É curto para um acampamento nacional, normalmente é de 7 noites ou 8 até 10 noites. Então, por causa desse curto tempo, nós decidimos fazer cozinhas em cada subcampo para que o jovem não fosse cozinhar. Porque se nós tivéssemos que aplicar diretamente o sistema de patrulha em que o cozinheiro tinha que ficar no campo ou fazer aquela troca, né? Hoje é teu dia, hoje é o dia da outra, eu amanhã vou para a atividade, hoje tu não vais. Nós não haveríamos de ter todo o caminheiro a participar diretamente no programa, é verdade, do rover. Então foi um desafio, mas pronto, tivemos os nossos altos e baixos, mas no final correu bem e os caminheiros relataram sobre isso, né? E pronto. E a Leba, a descida Leba. A descida Leba também foi um desafio que nós não sabíamos e teve o chefe Domingo à frente do campo Resistência. Não sei se o campo Resistência conseguiu de facto resistir à descida Leba, mas era preciso muita resistência porque muitos dos jovens que nós tivemos, muitos caminheiros, nunca fizeram caminhadas tão longas. Quanto essa? Exatamente, são aproximadamente 7 km, se não estiver em erro. Não era 20 e tal, era 20 e tal. 20 e tal quilômetros? 20 e tal? Estão a diminuir o tamanho da leva. Então, eu vou corrigir, mas vou confirmar. De facto, são mais de 7 km. Estou aqui a coisa. Porque nós fizemos o cálculo de mais ou menos 6 horas de descida. Okay. Então, tínhamos que sair muito cedo e acabamos de sair mais tarde, já havia sol, o clima já não estava fresco, a fadiga, já havia fome. Então, de facto, foi um desafio. Destes foram, para mim, os principais desafios e nós procuramos, de alguma forma, ultrapassar para que o evento corresse da melhor maneira. Ainda no quesito preparação, aí a chefe tinha acabado de apontar estimativas próximas em termos de números. Sim. É exatamente aí onde queríamos talvez já precisar a informação. O número de participantes atendeu o que se esperava, esperava-se mais, quais razões tiveram talvez por detrás da não participação de um número maior, houve dificuldades na gestão desse número, primeiro mesmo precisar já qual era o número, se for possível, certo, de participantes que houve e depois avançarmos para esses aspectos que eu acabei de apontar. Nós tivemos 1.408 aproximadamente em campo. A nossa previsão era de 1.000. Ok. Já estamos 400 acima. Exatamente. 800 caminheiros e 200 dirigentes. Mas depois nós decidimos abrir, por causa do número de dirigentes, porque assim, um acampamento com aproximadamente 1.000 caminheiros, né? Foi a previsão inicial, porque depois nós chegamos aos 1.100 e pouco caminheiros. E nós tivemos que esticar mais dirigentes, pelo menos até 300, para poder atender aos caminheiros. Porque nós precisávamos de ter o sistema de patrulha a funcionar. Nós precisávamos de ter uma equipa com um dirigente. E lutamos para que toda a região, né, todo o contingente, viesse com um dirigente por equipa. Essa parte nós conseguimos suprir, né, conseguimos fazer, e dentro dos subcampos nós conseguimos acompanhar cada dirigente e os dirigentes tiveram a formação. Claro que um ou outro pudesse falhar por outras responsabilidades dentro mesmo do acampamento, mas ainda assim nós conseguimos fazer com que pelo menos 90% das equipas tivessem dirigentes. Então nós conseguimos distribuir, né,
distribuir, o nosso desafio era olhar para a equipa de transporte e segurança, que é onde nós apontamos o maior desafio, porque precisávamos de ter os jovens bem orientados ao longo de todo o cumprimento do programa. Porque se nós não tivéssemos a equipa de transporte e atividades e também segurança pronta, aí seria um pouco mais difícil de controlar o evento. Ok. Caminheira Dálcia, quais foram os maiores desafios em campo? Porque eu vi no TikTok, vi as tendas inundadas lá no TikTok, eu vi que tiveram de se juntar aí, remendar as equipas e dizer, olha, por favor, aqui minha família não dá, Exatamente. por favor me acolham. Qual foi o maior desafio em campo? Propriamente na Willa, como já havia dito, nos receberam logo com chuva e, bom, era algo que estava a ser comunicado que lá iria chover e infelizmente nós não temos tendas tão resistentes. Tendas impermeáveis. Aquelas nossas tendas que dá para remediar é que nós levamos. E sim, tivemos essa dificuldade, a chuva, com as nossas tendas, muitas tendas entraram água. Muitos caminheiros tiveram que pedir ajuda, auxílio noutras equipas. Na nossa, auxiliamos, acho que região executiva, que chegaram também com chuva e era já aquelas tendas. E a nossa equipa, acho que já eram por volta das 23h, se não me engano, chegou à região executiva, montaram as tendas, chuva e as tendas todas entraram água e nós tivemos que acolher, sim, alguns caminheiros. Isso aconteceu em vários subcampos, porque muitos caminheiros não levaram tendas que atendesse ao local onde iríamos acampar, porque choveu mesmo muito. E era uma chuva que você está num sítio que não está a chover e estão a te dizer que no campo está a chover muito e você está na atividade já com aquele medo de ai, minha tenda vai entrar água. As mobílias todas molhadas. Nós estávamos na atividade que fomos ver o Cristo Rei, acho que era nessa que fomos ver o Cristo Rei. Nós estávamos lá, todos entretidos na atividade e estávamos ligando, olha, aqui está a chover muito. E eram muitos escuteiros a falar, chefe, vamos já, a minha tenda, a coisa que eu já lavei todo o uniforme, coloquei a secar, porque quando saímos tinha sol, voltamos, encontramos mais tudo do zero, inundado, tínhamos que lavar tudo, ajudar. Tivemos nosso subcampo, o serviço, que foi o meu. Tivemos que sair para ir noutras equipas, auxiliar a limpar a tenda, desmontar para colocar a secar e depois não secava. Chuva novamente. Uns levaram lona, a capa de chuva que nem era propriamente capa de chuva. Acho que esse foi um desafio tremendo. Particularmente nesse lado que era a chuva, foi essa, para quem não levou mesmo tenda. Mas foi um ponto também que depois acabou virando graça. Que depois você ficava, tua tenda entrou água, virou brincadeira, era aquela levada esportiva. Você está na tenda, está chovendo, e o caminheiro está lá parado com a capa de chuva porque não tem tenda e não podíamos acolher rapazes na tenda das meninas, então era aquela. Foi um desafio muito grande. A minha tenda, graças a Deus, não entrou nem um pouco e acolhi bué de gente. E olha que nem eram da região de Luanda, era mesmo outras regiões que depois ficavam, você é de Luanda? Sou, obrigada. Então foi uma troca de experiência também muito boa, porque creio que aproximou-nos, né? Foi por causa das desgraças que ficamos tipo, estás na minha tenda, você... Jogamos Uno, que foi um jogo que nos distraiu muito durante a chuva. Você é dessa região, e olha, vamos jogar, vamos ganhar todos da região executiva, da região do Bié. Então foi também algo que nos aproximou muito e também estragou muita coisa. Os balneários, então, já nem estavam tão em condições, só pioraram. Sim, já nem estavam tão em condições, só pioraram. Então, já teve mesmo os seus pontos essa chuva. A chefe Pantera falou que a equipa de segurança e transporte. A equipa de segurança e transporte foi das que mais trabalhou. Despertou-me certa curiosidade
sobre como foi lidar com a descida na Serra da Leba, o rover na Serra da Leba, como é que correu? Eu quero saber se não houve desmaios, claro. É frequente, chefe. Exatamente. Eu estou a ouvir, a maior dificuldade foi a chuva da caminheira da Dáucia, mas e o raid? Como é que correu o raid? Na verdade, não é que mais trabalhou, né? Para nós, representou desafio, porque nós estávamos em duas províncias que não têm transportes públicos, como Luanda ou como Benguela, então foi um desafio. Mas eu gostaria, antes de responder a tua questão, falar um pouco na questão da chuva. De facto, a Dácia trouxe aqui um ponto muito importante, que a chuva, pese embora tenha representado um desafio, né? Nós conseguimos ver a união dos caminheiros. Conseguimos ver uma força e uma resistência, esse ponto que o chefe Domingo, né? Uma resistência, porque, vou dizer, sem medo de errar, que 80% dos participantes do rover ficaram com as tendas inundadas. Okay. E nós tivemos, na primeira noite, jovens a dormir por cima d'água. Até não é que as tendas não eram muito resistentes, né? Na verdade, aquilo era um campo com relvado e a água ficava por baixo da relva. Quando o caminheiro... E nós não temos aquela de estender, de montar tenda embaixo, meter tendas ou meter uma lona. Exatamente. Então o caminheiro chegou, montou a tenda, meteu... E a água entrou por baixo das tendas. Exatamente. E eu, inclusive, gozava com a região executiva e tal. Lá tem uma loja dos chineses chamada Longambia. Eu disse, sabe essa tenda da Longambia? Não vale para nada. Mas pronto, são tendas que... E na verdade, nós também... As tendas aqui em Angola mais resistentes são caras, né? São muito caras. E sabemos que nossos jovens muitos não trabalham, dependem dos pais e não têm condições. Mas independentemente de qualquer coisa, os jovens uniram-se. Foram, como disse a Dácia, uma tenda para 2, dormiam 4 ou 5. Virou o próprio condomínio. Exatamente. E nós também tivemos que pegar as tendas de serviço, das equipas de serviço, para acolher, acomodar os jovens. E o pior foi quando inundou a tenda da saúde. E ainda bem que não havia lá nenhum e era uma tenda resistente, daquelas como é que é? Aquelas das guerras, né? Aquelas militares fortes, mas foi por água abaixo. Então é um ponto positivo, né? E o mais forte protege o mais fraco, e aí o caminheiro conseguiu resistir à chuva, ao frio da Huila. Dizer que sim, a Leba foi um grande desafio, né? Tivemos desmaios, sim, mas não muitos desmaios que eu me lembro agora. Tivemos a equipa de serviço, o INEMA, a acompanhar milimetricamente todo o processo da descida da Leba. Nós, antes do caminheiro sair do campo, fizemos com que todos os subcampos tivessem já tomado pequeno almoço, levassem um lanchinho e criamos aí o pastel, o micate do rover. Passem a receita, só exatamente, o micate do rover. E muitos no primeiro dia reclamaram, mas na Leba funcionou. E nós montamos uma equipa já lá embaixo de cozinha, né, com uma... Como é que é o nome exato? É uma papa, mas uma chuvila, né? É aquele chuvila, é a papa de milho, mas um pouquinho assim, mais aguada, feito aqui sangue, só com um pouco mais pegada. Pastéis, pão, a água por subcampo, por caminheiro. E quando eles desceram, encontraram já uma fila com a chuvira pronta, bem quentinha. Conseguimos evitar muitos desmaios, muitas dores de estômagos, e a equipa médica teve um apoio de nossa parte neste sentido. Então, claro, representou-se um desafio. Tivemos muitos jovens que já não conseguiram calçar botas, porque com aquela temperatura e desceram a Leba com botas, né? E nós fomos avisando. Tênis leves, vão de tênis, mas ainda assim o caminheiro decidiu descer de botas e tiveram muitas bolhas de água. Muitos foram se queixar no dia seguinte ao posto médico com dores no corpo, com as bolhas, dores nas articulações, enfim, foi de facto um grande desafio. E depois lá tivemos outro desafio, transporte. E nós tivemos, sim, uma empresa parceira,
né, com contratos descritos, com número de autocarro para atender todos os jovens, mas infelizmente a empresa não cumpriu com o contrato, chegaram lá apenas 5 autocarros. Vamos imaginar. Para 1000 e Para tal 1000 e tal. jovens. Das Eita. Mangueirinhas até ao nosso campo na MIB são aproximadamente 2 horas. 2 horas. Já Então, fizemos 6 a descer a Leba, Exatamente. 2 para chegar ao campo. Até eu dormi nas quitandas das tias, aí na areia, porque era muita canseira. Porque o último grupo, para terem noção, saiu das Mangueirinhas mais ou menos 1h30 da manhã. E tivemos que A levar caminhada e tal. noturna já comporta outros desafios. Exatamente. Muito mais complicados. Exatamente. Uma vez compreendidos estes desafios, tanto na visão de quem organiza quanto na visão de quem participa, uma coisa que seria interessante explorar e que nós gostaríamos de conhecer, sobretudo porque não tivemos a oportunidade de lá estar, era o dia a dia dentro do campo. Como é que foi o cotidiano de um participante do Hovermut? Deixa eu ver como é que foi o dia a dia. Nós acordávamos, o nosso programa tinha o despertar, que era às 6, se não me engano. A oração, que é o momento que não falha, e depois o matutino também, já com a animação. Depois tínhamos a organização pessoal, né, e o pequeno almoço. E depois tínhamos que nos preparar para sair para uma atividade, que era sempre depois do pequeno almoço ou depois do almoço. Estavam organizados por subcampo, tinha transportes a levarem os escuteiros para o subcampo. E era organizado desse jeito. Depois regressar, tínhamos a higiene, depois da higiene tínhamos o jantar, depois do jantar tínhamos aquele momento de confraternização com os outros escuteiros. E era basicamente assim, no campo não tinha muita coisa para se fazer, não tinha. Tínhamos só os nossos a fazer, organizar as nossas coisas, tomar o pequeno almoço, nos prepararmos para sair, que também é um ponto que não estava a ser muito organizada no ponto de vista como participante, não estava a ser muito organizada, que era o ponto de sair para uma atividade, principalmente na área dos transportes, que tivemos muita dificuldade com isso. Para mim foi, acho que, uma das maiores dificuldades, o transporte para as atividades, porque pelo número de escuteiros, e principalmente pelo número de escuteiros no subcampo, saíamos e tínhamos direito, acho que, a 1 ou 2 autocarros. E éramos, acho que por subcampo, uns 200 e tal escuteiros, ou 200, se não me engano. E éramos obrigados, alguns, a irem de pé. Então era muito cansativo, muito. Acho que você está mesmo empolgado para ir para a atividade, mas já chegavas lá cansado, porque já ias o autocarro todo de pé. Ao voltar, se não entrares a tempo, tinhas que voltar de novo a pé e já chegavas esgotado. Sim. O AUA não vos escapou nem no Namibe. Não. Saiu daqui para Luanda convosco. Nos perseguiu mesmo da Willa até no Namibe. Foi, acho, a maior dificuldade que eu presenciei, e também tive o privilégio de fazer reportagens lá, e foi algo que muitos escuteiros apontaram, que era o transporte. Era mesmo poucos transportes para o número de escuteiros que lá tinham. Inclusive, quando nos disseram que íamos trocar de campo, nos foi alertado que íamos trocar de campo muito cedo. Acho que estava previsto para já às 8 horas nós nem estarmos no campo. Acordamos cedo, organizamos as coisas e ficamos muito tempo sem fazer nada. Saímos do campo, já sabíamos que iríamos andar, acho que a organização tinha que prever essa parte. Sabíamos que íamos caminhar e era uma caminhada muito longa, então tínhamos que estar aí de uma forma descansada para chegar lá e termos uma caminhada mais descansada. Não, saímos já com dificuldade, de pé. Eu tive o azar de chegar, o autocarro já estava cheio, muito cheio, os autocarros ficavam muito, muito lotados. Muito mesmo. Já chegávamos lá com o autocarro lotado, saí daí do nosso campo, já de pé, até no Mirador da Lua, acho que também chamam Mirador da Lua, é Mirador da Serra. Chegamos lá, acho que por volta das 10, ficamos lá até às 13. Durante esse percurso todo do MUT, o que é que aconteceu que tu disseste prontos?
Aqui Estragando. estragaram o meu dia, estragaram a minha atividade. O que é que te tirou da tua zona de conforto? Acho que é mesmo a questão do transporte. Eu não ando de autocarro. Então foi já. Não ando de autocarro. E vejo normalmente as pessoas a passarem, já está muito cheio. Eu sempre falo, eu não vou me submeter a isso. Escutismo educa. Cheguei no escutismo e eu me submeti a isso. Eu ficava tipo assim. E eu mesmo lá no carro falava, olha, eu quando chegar já na minha parte de fazer reportagem, a chefe da organização, não vou lhe poupar, eu vou postar o vídeo dela. Só que não cheguei de entrevistar a chefe Michelle. Acho que foi a única chefe que eu não cheguei de fazer aquela reportagem. Porque eu estava falando, vou lhe cascar nessa parte. Porque não é possível que a chefe Michelle até me pôr andar de autocarro nessa posição. E foi algo que, para mim, estando a rir agora porque depois de quando passa já fica engraçado. Para mim foi estressante, foi mesmo muito estressante. Você ter que ir, aquilo era correr e depois estão assim empurrar porque todo mundo quer sentar, todo mundo queria ir confortável. E os autocarros já é mesmo aquele autocarro que o banco dói. Era autocarro. Esse aspecto, essa dificuldade com os transportes associado ao aspecto que a chefe Michelle acabou de apontar, eu tinha apontado há bem pouco tempo, de a contratada ter falhado um bocadinho, denota de facto que houve ali um exercício muito grande de elasticidade da parte da organização para poder ver as respostas imediatas àquilo em função do que se tinha lá. Como é que foi essa adaptação ao ritmo, essas variações de condições e a dinâmica que o campo obrigou a trabalhar? Exatamente. Tivemos que nos adaptar à realidade. Porque ao contrário da Willa, que nós tivemos 10 autocarros disponíveis, e a empresa chegou e disse, não tenho 10 autocarros aí, nós conseguimos ainda fazer 2 autocarros por subcampo. Okay. Não sofremos tanta lotação, né, conforme na MIB. Na MIB nós tivemos uma empresa também parceira, mas infelizmente era por sinal a empresa que atendia o transporte público a nível da província. E depois tinham outras atividades com o governo provincial. Pese embora tivemos 2 autocarros do governo e de uma outra universidade também apoiou-nos neste sentido, nós tivemos apenas 5 autocarros confirmados. Okay. Então não tínhamos como deixar o jovem. A solução foi mesmo apertarem-se. O triste nisso tudo foi ter acontecido um conflito nos autocarros, conforme a Dácia disse, porque todo mundo queria sentar. E são aqueles girabaixos que têm no máximo 20 a 30 cadeiras. Sim. Exatamente. E não tem como chegar e dizer, olha, esse é o meu lugar. 200 jovens, porque, 35... Exatamente. E sabemos, conhecemos os nossos jovens, gostam de ocupar lugar e conservar lugar para os outros, para o amigo, né? E com esse tipo de lotação, com esse aperto que nós sofremos com os autocarros, infelizmente não conseguimos controlar, né, a ânsia do jovem ser o primeiro a chegar, em ser para poder ocupar a cadeira e assim controlar os jovens lá dentro, né? E não conseguimos evitar uma briga entre jovens da região de Luanda e qual era a outra região, não me lembro Acho que agora. era o Ambo. Sim, jovens do Ambo, né? Prontos, entraram em um conflito por causa do lugar. Yeah. Mas pronto, foi uma situação que nós conseguimos controlar e que no final terminou numa linda amizade. Tudo bem quando acaba bem. Exatamente. Um evento desta natureza e desta magnitude faz sempre pensar num aspecto que, por acaso, a chefe já apontou assim de maneira pontual, que é a mobilização. E faz-me agora lembrar que houve para o Rover Nacional uma coisa que, por exemplo, diferente de outra oportunidade educativa a nível nacional que vimos que o Ochilombo não aconteceu. Uma participação muito ativa do próprio jovem no processo de mobilização. A primeira nota que queríamos da chefe era perceber como é que se avalia o processo de mobilização para o Rover Nacional e a questão da diferença, se foi sentido ou não a diferença no processo de mobilização entre as regiões, as distintas regiões da associação. Certo. Como disse inicialmente, né, o jovem estava muito ansioso para ter um acampamento só de caminheiros. Eles estavam muito ansiosos. Então,
a dinâmica foi envolver o próprio caminheiro na mobilização. E nós temos hoje, a Dácia, por acaso, faz parte do grupo de mobilização e dos jovens fizeram vídeos que divulgaram no máximo o evento. Nós tivemos que preparar a equipa de comunicação e aí fazer vídeos, meter jovens. Trabalhamos muito com o Comitê Fórum Jovem Nacional, porque eles são os líderes e eles é que fizeram toda essa preparação, claro, com a orientação e acompanhamento do Departamento de Comunicação Institucional da EA. Como é que funciona a mobilização a nível das regiões? É uma mobilização inicialmente aberta. Todos os caminheiros são convidados a participar do rover nacional. E depois parte desde o agrupamento à região. Porque a ficha de inscrição do jovem tem que ter a assinatura do chefe do núcleo ou do agrupamento e depois do regional. Mas a nossa foi agrupamento e região, porque é o processo. Ele vai se inscrever no agrupamento, o chefe do clã tem que dizer se esse caminheiro pode ou não ir por causa do exemplo, por causa do tipo de caminheiro, a conduta diária do caminheiro, esse perfil que o jovem precisa apresentar. Né? Porque não queremos ter quantidade, mas qualidade. Então, esse jovem que está apto para poder participar do rover nacional. Depois desse processo todo, o jovem entra automaticamente para a equipa nacional. Quer dizer que dentro, em breve, teremos o DCI nacional todo composto por caminheiros. Não. até porque o caminheiro só participou até o início do rover. Quando começou o rover, o caminheiro foi afastado do DCI. Foi uma festa imensa na internet. Exatamente. Foi inúmeros vídeos, todos eles protagonizados por jovens. Eles podiam fazer vídeos nos seus celulares ou até fazer vídeos espontâneos e enviar para um dirigente do DCI, mas eles não ficavam na tenda do DCI a trabalhar. Todo o caminheiro foi para a atividade, até porque o jovem não trabalha em atividade, o caminheiro não trabalha em atividade de caminheiro. Né? Aquilo dá-nos também uma perspectiva muito mais próxima do que está a acontecer. Eu ver nos olhos do caminheiro, ou pelos olhos do caminheiro, ou pela lente do caminheiro, dá-me uma sensação de lá estar, mesmo estando distante. Sim. Lá está, mas com uma foi um desafio. Exatamente. Fizeram isso, meu Deus. Foi um desafio que a coordenação lançou ao Departamento de Comunicação. Nós precisávamos ter uma comunicação assertiva em todas as redes sociais. Em todas as redes. E por acaso, pelos feedbacks recebidos, a comunicação do rover demonstrou ser muito sólida. Desde os jovens até o próprio DCI. Foi muito bom de acompanhar. Em casa você queria estar lá. Que bom. Camila Dalci, o que é que funcionaria melhor em termos de comunicação na tua visão? Já vimos que é alguém muito ligado às redes sociais, estava lá, participou do vídeo. O que é que ainda podia ter tornado melhor o processo de mobilização? Já ouvimos da chefe Michela que passou a integrar a equipa de mobilização para o rover. O que é que achas que não podíamos ter feito isso assim e talvez mobilizaríamos mais? Talvez podíamos traumatizar a chefe Michela não com 1.200, mas com 2.000 caminheiros para 400 dirigentes, talvez. Bom, creio eu que isso foi feito tudo. Como a chefe disse, parte dos próprios caminheiros que querem participar. Mesmo os que não foram convocados para fazer vídeos de mobilização fizeram, eu particularmente fiz, porque estava muito ansiosa para ir. Os nossos caminheiros lá, tinha caminheiros, acho que demos até promessa, porque tinham caminheiros também que estavam com muita ânsia de participar no rover, mas infelizmente nem todos puderam participar. E todos fizemos o que podíamos. Ainda não estávamos lá, não estávamos a viver, mas já estávamos ansiosos para viver, então já fazíamos vídeo. Olha, eu estou ansiosa por rover, espero que você não perca, espero que você não fique, espero te encontrar lá. E nos vídeos que eu postava, as pessoas falam, espero eu te encontrar, se eu te encontrar vou te seguir, se eu te encontrar no rover eu vou te procurar, se eu te encontrar eu vou ser teu seguidor, vou passar comentando teus vídeos. Então, acho que quem estava mesmo ansioso do que iria realmente acontecer ou não, fez o que podia, postou. Vi muitos arrume-se comigo para ir para o rover. Muitos. O colete verde, refletor, senão não vai. Sim, arrume-se. Eu me preparei, eu fiz até um colete, já com o nome da minha equipa atrás.
Com o nome da minha coloquei aqui, eu lembro que foi no, não sei se é Jamboree, acampamento dos seniors, certo? Um Jamboree, acho que era nacional. E o chefe Sanana, na altura, começou a me chamar do Carmo. E todo moço bicampo, que já sabia o meu nome, colou do Carmo, me chamavam do Carmo, do Carmo, do Carmo, do Carmo. Então o meu colete já estava aqui, Carmo. Quando eu cheguei, só foi tipo, viste mesmo? Eu estava a pensar que nem irias vir, todo mundo hoje ficou. O do Carmo já disse que será a minha marca agora de gravação, o colete, por causa do coisa. Então, acho que fizemos tudo quanto podíamos para mobilizar escuteiros que se fizeram presentes, bom, acho que não se fizeram. Opa, aguardem mais daqui a alguns anos, se tiverem sorte. Ou não, né? Ou não, né? Para quem receber partida, já nem vai poder participar. Infelizmente. Exatamente. Só um ponto, desculpa, muito interessante aqui com relação à mobilização é a questão dos coletes, né, e o material que o jovem tinha que levar. Foi uma forma que nós achamos que todo caminheiro teria a oportunidade de ouvir com os vídeos curtos no TikTok, com a participação do próprio caminheiro na gravação de vídeos do tipo de material a levar. A divulgação do programa, por exemplo, o tipo de tenda, falamos das capas de chuva, pese embora muitos compraram algumas sem qualidade, mas ainda assim conseguiram proteger-se durante algum tempo. Essa questão dos coletes refletores, de facto, todos os caminheiros levaram e foi algo que nós fomos alertando e os caminheiros ouviram, tendo em conta os vídeos curtos que criamos. Exatamente. Então, foi uma comunicação assertiva e penso que todo o caminheiro foi para lá sabendo já o programa. Chefe Panteira, de que forma o feedback dos jovens, no caso dos caminheiros, influencia para a criação e dinamização de novas atividades nacionais? E não só, né? Exatamente. Para nós é um ponto muito importante a ser analisado, porque é o jovem que faz a própria atividade. O departamento, antes de criar o programa, senta com os jovens. E eu vou trazer aqui o vídeo do chefe Kikas. Perguntem aos jovens. E nós, de facto, temos que perguntar ao jovem o que é que ele deseja fazer. Como é que ele gostaria de ver o departamento, as atividades a serem implementadas, o que é que ele gostaria de fazer, de viver dentro da secção. Então, o relatório do jovem nos faz analisar, né, o que é que devemos melhorar, os nossos erros, os pontos positivos e que devem ser melhorados, né, os pontos fracos e que devemos rever para que nas próximas atividades não aconteçam. Então, penso que devemos levar em conta em todas as próximas atividades aquilo que os jovens trouxeram do rover. Falamos de impacto. E o impacto aqui é possível de ser sentido de várias formas. Qual é o impacto? Não só olhando para o rover como coordenadora adjunta, mas sobretudo por ser a chefe do Departamento Nacional da 4ª Secção. Qual é o impacto que a chefe acredita que houve com a realização deste terceiro rover depois de 10 anos sobre o caminheirismo a nível nacional? Sobre o caminheiro que lá foi, que experimentou, que participou, que riu, que chorou da tenda molhada, que foi ao autocarro apertado. Que impacto fica ou que impacto se entende que se levou desse rover nacional? Exatamente. Eu penso que penso que toda e qualquer atividade, antes de ser programada, nós pensamos no impacto. O que é que aquela atividade vai trazer para o jovem? E nós estamos numa nova era em pensar no impacto sustentável. Não aquele impacto que foi fixe, cuiou e daqui a pouco já esqueceram-se. Nós queremos que o jovem leve isso para a vida. Nós queremos que o jovem transforma-se, né? Torna-se homem novo através de cada atividade. Então, eu penso que nós no rover tivemos um impacto de transformação social, transformação pessoal do próprio jovem, um impacto dentro das comunidades que nós fomos passando, e porque nós vivemos o A Caminho de Maús e de serviço dentro do rover, e o A Caminho de Maús nós tivemos o crescimento espiritual com uma linda noite de louvor.
dinamizado pelo agrupamento da Igreja Pentecostal da região do Soio e o Coral da região de Benguela. Nós tivemos os jovens a irem para as comunidades, a ajudarem, a trocar uma lâmpada, a fazer o caminho de serviço, no caso, né? A organizar a instalação, a organizar a canalização da água, a fazer tranças, a limpar, a organizar casas. Tivemos, inclusive, os caminheiros de um subcampo que foram para a comunidade para fazer uma listagem, né? Com a administração do Sacomar, fizeram uma listagem de quantos moradores existem naquela comunidade. Um pequeno censo, obrigada, essa palavra que eu estava à procura. Um pequeno censo de quantas famílias estavam naquela comunidade, como podiam fazer para melhorar a questão do saneamento básico. Então, penso que, de alguma forma, ajuda no crescimento pessoal e impacta, de qualquer das formas, a vida de todos aqueles que estiveram dentro do Rover e também da comunidade. De que forma é que sentes, Dálcia, que essa experiência molda ou vai mudar a tua vivência dentro do escutismo, dentro do movimento? Que é todo um conjunto de experiências que na base diariamente não temos a oportunidade de viver. Fazemos o caminho de Emaús a nível dos agrupamentos ou quando estamos a nos preparar para um evento maior. Mas certamente viver uma experiência destas num intervalo de tempo considerável, conforme aconteceu no Rover, deixa alguma marca que não vai mudar a minha forma como olho para o movimento. Já, mesmo que eu já viva há muito tempo, como eu pratico o escutismo, o que é que fica para ti? Como todo acampamento fica assim, aprendizagens valiosas. Uma delas é que posso notar e posso sim rebater quando eu ouvi na rua que o escuteiro anda à toa. Uma coisa é acampar com o meu agrupamento, fazer as atividades comunitárias que fizemos muito sempre que acampamos. E outra coisa totalmente diferente é você estar a acampar com todo jovem da tua faixa etária aí, a viver as mesmas coisas, a saber um pouco sobre o outro, visto que estava aí mais de 18 províncias reunidas e cada um vinha com alguma coisa diferente, algum ensinamento diferente, alguma linguagem, aprendi línguas diferentes, coisa que... Já esqueci no também. Duolingo. No Duolingo não ensinam línguas tradicionais e tinha pessoas que animavam de verdade. Aprendi muitas animações que estamos ansiosos também para implementar ou ensinar no nosso agrupamento quando o núcleo estiver reunido. Então, deixa assim uma aprendizagem muito grande, que é de aprendemos e vamos ensinando para os outros que não participaram. Então foi sim, teve sim os pontos positivos e gostei muito da troca de experiência. Caminhar, Dálcia, já pude perceber que envolveste-te no Rover, literalmente. Eu quero saber, dentro dessa atividade toda, dentro desse aprendizado, dentro das dificuldades, mas ainda assim da alegria e euforia de estar a partilhar o campo com muita gente de várias partes do país, muita gente, mas não é qualquer gente. Eu quero saber o que é que mais te marcou no Rover. O que mais me marcou no Rover? Não pensei nisso, porque foram tantas coisas. O que mais me marcou? Eu fui com uma equipa que não é a minha equipa no agrupamento, né? E chegamos lá, acho que digo mais por Namibe, não muito na Willa, porque lá realmente nos envolvemos no Rover. E o nosso campo estava muito, muito morto. E a minha equipa decidiu criar jogos. A minha equipa decidiu criar jogo, pegamos as nossas meias, criamos a bola, fomos procurar garrafas para criar jogo. E viram muitos escuteiros que não eram do nosso subcampo. Então, o campo estava a ser chamado tipo o campo de Luanda. E nós estava a ser chamado do campo de Luanda, porque era um jogo que nós demos a ideia e todo mundo falava, olha, às 17h30 ninguém toma banho. Todo mundo já sabia que às 17h30 tem jogo no campo ninguém de podia Luanda. tomar banho, porque no nosso campo já íamos chegar da atividade para criar jogo e era toda noite um jogo diferente, jogava. Os adultos mesmo também chegavam. Então, aquilo para mim
tipo, sermos nós a criar e as pessoas aderirem àquilo e depois divulgarem aquilo, o nosso campo ficava cheio a partir das 17h30. Para mim, isso foi bem marcante. Muito nas atividades que tivemos, que são muito boas, mas fazer coisas que os outros gostam e os outros vão fazendo e vão implementando é muito satisfatório. Muito possivelmente a nossa produção depois vai conseguir buscar a imagem do que eu me vou referir agora. Mas além da caminhada, que nós vimos os coletes ali laranjas e tal, por razões de segurança, nós vimos uma imagem muito bonita dentro da temática do rover a circular. Eu vou falar assim, só assim, para chutar umas coisinhas e depois, quando a chefe lembrar, a chefe intervém. Eu vi muitos indivíduos de t-shirts brancas, com muito pó, muita tinta em pó. E eu estou com ciúmes porque eu já fiz algumas atividades desde que eu comecei e nunca me deram uma festa do branco. Chefe Michel, houve festa do branco no rover. Como assim, chefe Michel, a sua favor? Caminhada da felicidade. Ok. Ou corrida da felicidade. Porque nós fizemos corrida e há quem correu nos primeiros momentos e há quem caminhou. Na verdade, foi um dos pontos mais altos do nosso grande evento, do nosso rover. E foi uma das últimas atividades a entrarem no programa. Não é algo que nós planificamos assim Desde logo ao o início, não. Mas foi porque nós queríamos fazer alguma coisa a mais. Queríamos tornar o caminheiro campeão. Queríamos ver um sorriso além daquilo que nós programamos inicialmente. Porque nós sabemos que, diante de todos os desafios que nós nos propusemos a assumir para a organização do terceiro Rover Nacional, precisávamos de sentir a azáfama do jovem, aquela Euforia. e a euforia, e queríamos organizar uma festa maior. Foi a caminhada da Foi a caminhada da felicidade. felicidade. Chefe Michel, a nossa produção já fez aqui no meu ponto a nota de que a chefe Michela também nos vai fazer felizes. Nós gostaríamos Ok. de ver e conhecer aquilo que foi a medalha da caminhada da felicidade e conhecê-la em detalhes, porque há ali alguns aspectos, eu já vi assim na internet, mas disse, não tenho no meu pescoço, então não vou fazer confusão, É, né? condecoração. Mas conhecermos os detalhes, Exatamente. já estamos aqui a perceber que a Dulcia veio exibir a Sim, dela. tem uma Foi medalha aqui. condecorada. A chefe Michela que nos explica em detalhes Desculpa. como surgiu a medalha, que detalhes a compõem, qual a significação, se faz favor. Exatamente, é um dado muito importante. Na verdade, para a sua estrutura, nós não pensamos em nada além do rover e de uma corrida, né? E eu trouxe por acaso aqui, não sei se posso mostrar À vontade, agora. à vontade, à vontade. Né? Pronto, eu por acaso trouxe aqui o kit do jovem. Ainda bem que eu para sou quem jovem. esteve lá. De idade, ok, que O no kit do movimento sou adulto. caminheiro, eles tiveram um chapéu, Ok. né? Claro, fez muito sol no Namibe, e nós hoje estamos com o braço com duas cores, aqui é mais claro. É o bronze. Exatamente, ficamos bronzeados. Nós tivemos o lenço do dirigente, que é de Bruá da Samacaca Preto e Branco. Este é o meu lenço, por sinal. Este é o meu O lenço lenço, da- como está o da Dáucia. O lenço dos caminheiros foi de Bruá da Samacaca Colorida. E porque esses dois samacacas representam as duas regiões, né? O Ila com samacaca colorido e Namibe com samacaca Preto e Em branco. preto. preto e branco. Então foi. E esse aqui foi um apoio da Rede Afrian. Só para que fique claro. E por sinal, quem produziu também foram as voluntárias, que por sinal são escuteiras. São Temos- 3 caminheiras e uma dirigente, que é a chefe Lenga, né? Que já Temos foi isso, chefe do temos. Núcleo 7. Então elas apoiaram a coordenação nacional na produção dos lenços. Um grande abraço a chefe Lenga já agora. É verdade, um grande abraço nossa a querida Thelma, a medalha da Francisca. felicidade. Bem, essa aqui é a famosa, Medalha da Mas é famosa, nós estamos a ver. a famosa condecoração dos caminheiros participantes do terceiro Rover Nacional. Na verdade, foi um apoio do chefe José Dallas, não sei se posso aqui passando publicidade, né? Que quis condecorar os jovens e patrocinou, deu esse apoio, né? À coordenação, na produção toda Da medalha. da medalha, exatamente. E ele fez, por acaso, surpresa para todos nós. Que A chefe nem pedia, a por favor. organização.
passar. Pode, por favor. Nem a organização Nem a estava à organização espera. tinha noção. Já sabia. Temos Alguém aqui a disse nossa medalha da aqui no felicidade. estúdio que já sabia. Então, nós não tínhamos noção do impacto que essa medalha haveria de trazer, porque pensamos simplesmente na festa das cores e também aquele puff das cores, os jovens amaram, e depois nós ficamos sem os puffs, tínhamos o pacote das tintas e todo mundo Foi o que chamou a atenção, a festa do branco. Eu disse, meu Deus, não tem escutismo nenhum, a festa do branco. Nilson Eventos, Yolanda Eventos, Michelle Eventos, está complicado. Exatamente, e foi uma coisa que também a comunicação, os vídeos curtos, estamos a dizer aqui, ajudou bastante. Todo jovem tinha que levar uma t-shirt branca e eles não sabiam porquê. Da t-shirt branca. E muitos levaram a t-shirt branca e hoje temos a medalha. Alguém já está a dizer que é o passe da EA. Não façam isso, jovens, porque não temos para todos os escuteiros. É mesmo, só foi produzido para quem foi ao Rover Nacional. Infelizmente não temos como trazer mais, porque é uma medalha específica para todos os participantes do Rover Nacional. Vamos esperar que haja no muito. Sim, vamos coordenação do esperar. Chilombo, faz favor. Vamos esperar. Não sei, vamos esperar a coordenação do Chilombo. Não posso aqui dizer que teremos uma medalha no Chilombo. Mas vejo aqui um dado curioso, chefe Michela. A medalha faz menção no final, Namibe, Terra da Felicidade. A caminhada aconteceu apenas no Namibe. Aconteceu apenas no Namibe, e porque o Namibe é a terra da felicidade. Nós gostaríamos muito que Ou daí o nome, ok, exatamente, Caminhada da Felicidade. Exatamente, se o senhor governador da província do Namibe participasse da Caminhada da Felicidade, mas infelizmente questões da agenda não participou, mas teve o Conselho Provincial da Juventude, o diretor da Juventude e de Esportes também do Namibe, então estiveram lá envolvidos e acompanharam todo o processo da caminhada ou corrida da felicidade. Então, e nós juntamos o Festival das Cores com a caminhada. E o Festival das Cores foram as cores distribuídas, todo caminheiro ficou lá, saiu de lá bonitinho. Ecos da Caminhada da Felicidade dizem que esta atividade zerou o game. Era isso que eu queria falar. Este dado é confirmado ou nem por isso? O caminheiro melhor, só mesmo o caminheiro para responder. Caminheira, se faz favor, zeraram o game? Sem dúvida que zeramos. Está confirmado, caminheiros, quem não foi à Caminhada da Felicidade não fez parte do grupo que zerou o game. Zerem o game. É a mesma mensagem que o chefe nacional tinha deixado quando passou. Participem ou experimentem o escutismo a nível internacional. Exatamente. Aqui, participem e experimentem as oportunidades educativas que permitem zerar o game, se faz favor. Exatamente. E é para dizer, né, nós temos participado em vários eventos internacionais. É importante trazer um bocadinho daquilo que nós vivemos. Embora nós não tenhamos toda a logística ou estrutura para organizar da forma que os nossos irmãos a nível internacional realizam, pelo menos 20%, 10%, 30%. Daquilo a gente consegue materializar. Exatamente. Reinventar. Para que o jovem, quando ver ou ir para lá, também não ficar surpreso no todo de como é que a coisa funciona. Não é surpresa, como assim? Nós já zeramos o game da Caminhada da Felicidade. Os jovens dizem que nós zeramos o game, então agora mais desafios para nós, porque os próximos eventos também têm que zerar o game. E é exatamente para aí onde eu ia começar a caminhar, depois de um marco enorme que foi esse. Eu vou sempre mencionar este aspecto. Depois de 10 anos sem Rover, depois desta grande festa que foi o terceiro Rover Nacional, o que é que se espera? E eu faço a pergunta do que é que se espera, porque estamos a falar com a chefe do Departamento Nacional da 4ª Secção. O que é que está em agenda, chefe Michela? Bem, muitas das regiões já fizeram a ressaca do Rover, né? Tivemos já tiveram, exatamente, muitas regiões. Nós, Coordenação Nacional, não fizemos. Dizem que o CNP foi a ressaca do Rover, porque também aconteceu numa magnitude que nós não esperávamos, né? Então já dizem que também zeramos o game no CNP. Para os próximos eventos, nós temos o Fórum Jovem Nacional, será em Cabinda, e também já há uma ansiedade por parte dos caminheiros em ver os termos de referência, taxa de participação, onde é que será o evento, e é um desafio porque será em Cabinda, em novembro, e nós estamos a trabalhar nos termos de referência para ver como é que vamos levar os jovens para Cabinda. É um desafio porque todos querem ir, e já sabemos que no fórum
só participa uma equipa ou duas até, no máximo, porque é um evento, como diz o chefe Benja Satula, de elite. Os jovens que vão ao Fórum Jovem são jovens que decidem, né, que estão no processo de tomada de decisão da Associação dos Tuteiros de Angola. Então, é um desafio, estamos a nos organizar. Essa será a nossa única atividade presencial até o final do ano. Mas, entretanto, teremos vários workshops e induções ao longo dos meses. Um workshop por mês. E esse ano estamos voltados na liderança, estamos voltados na inovação, estamos voltados na implementação efetiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro do departamento da 4ª secção da Associação dos Tuteiros de Angola, para que todo caminheiro conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante que o jovem conheça ou saiba redigir um projeto, saiba desenvolver um projeto. E esse é o desafio do nosso mandato, né, para o departamento da 4ª secção, no caso. Nós queremos que o jovem saia daí formado como um gestor de projeto, como um líder, que ele consiga fazer um projeto, pode ser para a sua comunidade, um projeto que se torne nacional, assim como foi lançado o projeto da região de Luanda, como se chama o vosso projeto? Sucula, Luanda. O Sucula. Exatamente, o projeto Sucula foi apresentado num fórum jovem, dentro do fórum aberto. E nós lá aprovamos o projeto e hoje foi lançado a nível da região e até a nível nacional, porque a EA já aprovou e já está a acompanhar o Sucula. Então, como estes, nós queremos outros projetos. Por isso é que nós estamos a capacitar os jovens e essas capacitações serão para todos os caminheiros online, todos os meses. Caminheiro, fique atento que nós teremos uma programação mensal para capacitação de jovens caminheiros em gestão de projetos. Tivemos um exemplo na feira de projetos ou na aldeia global do 3º Rover Nacional e vamos trazer agora para quem também não foi. Então fique atento, participe, prepara a tua caneta, o teu caça para poderes fazer a formação em gestão de projetos. Está feito o apelo da chefe do Departamento Nacional da 4ª Secção Jovens. Vem aí muita coisa boa, vamos aproveitar. Eu vou fazer o gancho, dando a oportunidade à Câmara Dáucia de fazer algo que talvez os jovens não consigam fazer. O que é que esperas para a agenda nacional para os caminheiros? E pede já quem está a materializar a coisa. Tu tens a oportunidade de pedir na primeira pessoa quem vai fazer. Chefe, queremos isso. Nós jovens esperamos isso, porque é fatídico que a chefe apontou, como disse o chefe nacional, pergunta aos jovens. Exatamente. Jovens, estamos a perguntar. Quem está a ouvir a resposta é quem consegue fazer. Quem zerou o game é que está a ouvir e pode zerar de novo. Exatamente, diga lá. Para este ano ou para os anos? Epá. Para os anos? Bom, que não deu mais tanto tempo para organizarem o 4º Rover, que creio eu que tem muitos caminheiros que não foram e que vão pular agora para a 4ª secção, também estão ansiosos para isso. Bom, um Rover mais... Não tem como superar este, né? Porque mesmo com os seus altos e baixos, saiu-se muito bem. Mas um Rover ou uma outra atividade muito bem estruturada, muito bem pensada, muito bem organizada, pensada pontos por pontos, porque tivemos uma atividade agora que foi pensada ponto por pontos e tivemos também seus pontos que não foram muito satisfatórios, principalmente para nós que estávamos a viver, a situação. Temos muitas queixas, não sei se dá para fazer as queixas aqui também. Pode fazer, são por scout. Tivemos muitas queixas, então que nas próximas atividades que virão, que é o outro Rover, o 4º, e para além do nacional, o chefe também está a par dos regionais? Não. Seja feito regional, porque já passou muito tempo desde que se realizou o último Rover regional, então é isso. Eu não me vou esquecer do facto de que a minha co-host também é caminheira.
tens a oportunidade de pedir. Cá está a mãe dos caminheiros. Eu vou deixar todo mundo pedir. Chefe Michela veio, não pode ficar até assim. Não tem Se a como. mãe está, o filho chora à vontade. Estou na chuva, então tenho que me molhar. Dizer isso ao game na minha vez de participar. Vamos zerar o game. Também quero medalha da felicidade. Na verdade, para esse ano, ouvi a chefa dizer sobre os workshops, claro, eu vou participar. Da atividade de grande porte só temos o Ochilão para o próximo ano. Exatamente. Já em carteira, eu vou participar, Não chefe. percas mais nenhuma atividade. Não, chefe. Eu espero do Chilombo muita euforia. Aquela garra dos jovens. Yeah. Eu acho que os chefes não têm noção de como nós nos sentimos antes da atividade. E é uma Sim. ansiedade que Sim, bate. nós atrasamos, às vezes, sim, na preparação da atividade, uma ou outra coisa que nós esquecemos de levar. Às vezes os materiais estão todos aí, mas nós às vezes procrastinamos um pouco. Mas a euforia da atividade continua ali e nós caminheiros estamos à espera de muita, mas muita atividade boa que nos desafiem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Estamos numa geração de botão onde todo mundo está ansioso, onde todo mundo, por alguma coisa ou outra, por mais pequena ou maior que seja, entra em depressão. E nós jovens, o escutismo, muitas vezes, é o nosso ar, é o nosso oxigênio. Exatamente. Então, estamos à espera de atividades que nos desafiem, física, psicologicamente, e que, acima de tudo, mantenham o nosso espírito de união e de partilha. Exatamente. De prioridade e também passa a ser uma preocupação é fazer com que o caminheiro viva de facto o caminheirismo dentro da secção. Deixe de fazer pioneirismo. Porque infelizmente muitas atividades de sábado passam por atividades de pioneirismo. Nós precisamos levar temáticas aos jovens, aos caminheiros, que lhes vão fazer crescer ou direcionar-se para o homem novo. E para isso nós precisamos formar o dirigente. Nós precisamos formar ou capacitar quem está com o jovem no clã. Nós precisamos fazer com que o chefe de departamento regional perceba o que o caminheiro vai fazer no clã. Nós temos o manual do caminho, mas se repararmos, o manual do caminho é a adesão à secção. Certo. Depois da adesão à secção, o que acontece? Para onde vamos? Para que é que vem? Por acaso nós temos no manual de dirigente o que é que nós temos que fazer. Exato. Mas será que estamos a implementar? Então, esse é o nosso desafio. Fazer o jovem perceber como é que a secção funciona, como é que ele tem que viver dentro do clã, a carta do clã, cumprir com aquilo que ele escreve na carta do clã. E isso eu não estou a trazer, né, a visão nacional, estou mesmo a focar dentro do clã e região. Fazer a carta do clã e como é que ele vai fazer cumprir o que está escrito na carta do clã. Que ele próprio escreveu, exatamente, que ele próprio definiu. A carta aberta, o PPV, isso tudo. As etapas de desenvolvimento. Exatamente, etapa de desenvolvimento. E nós temos muitas insígnias de competências lá na Junta Central, especialidade, que ninguém liga, porque o caminheiro não conhece. Então nós precisamos de começar a falar mais sobre isso. E para nós, depois das atividades nacionais, essa é uma prioridade para o departamento da 4ª secção. Para as caminheiras, que tipos de experiências vocês acham ou acreditam que fariam diferença para o vosso cotidiano ou para o caminheirismo no cenário nacional? Prioridade da caminheira Dálcia. Não está-se a esquivar, vai falar. Pode repetir a pergunta, por favor? Experiências ou oportunidades que hoje, ou a partir de então, depois desse rover bonito que tivemos, fariam a diferença no cotidiano, no teu cotidiano dentro do movimento ou enquanto caminheiro? Atenção que o jovem no movimento é o autor do próprio desenvolvimento. Com certeza. Nós temos muitas ideias, com certeza. Nós temos muitas ideias, programamos muita coisa. Acho que só não colocamos em prática.
E por qual motivo? Muitas vezes porque achamos que dependemos muito das respostas dos dirigentes. É o que a Camila havia dito, nós gostamos de procrastinar as coisas. Vamos deixar para depois, o dirigente depois vai dizer alguma coisa e estamos sempre a esperar que seja o chefe a nos trazer as coisas do que nós a levar as coisas e chegar, olha chefe, eu quero implementar isso, vamos implementar isso, acho que seria bom para nós. Então, nos foi lançado o desafio no nosso agrupamento de criar programas de atividade para as secções mais abaixo. E está a ser uma experiência, entanto, criar programa para uma secção. Se eu nunca criei programa para a minha secção, então acho que devíamos começar a praticar mais as coisas, a colocar elas mais em prática, em vez de ficarem só na nossa cabeça e esperar que sejam os chefes a nos darem as coisas prontas, até porque o caminheiro é autônomo. Caminheiro é que faz as coisas e caminheiros é que induzem os mais pequenos para a atividade. Então temos que ser nós a criar as nossas ideias, a colocar em prática nossas ideias para motivar os mais pequenos. Precisamos nos despir um bocadinho das vestes de pioneiros. Para quem passou pela terceira secção e depois vai para a quarta, nós às vezes ainda agimos como séniores, como caminheiro eu digo, nós ainda agimos como séniores e muitas vezes o erro não é só dos nossos dirigentes que às vezes nos tratam como séniores também, porque acontece muito. Nós precisamos de muito mais atividades típicas. Eu acho que a região nos disponibiliza atividades típicas, mas como agrupamento, de forma interna, como plano, nós precisamos de muito mais atividades típicas. Em reuniões de caminheiros nos sábados, nós precisamos de conversar e falar como caminheiros. Nós ainda agimos como séniores. Se nos pedirem para elaborar um programa, atividades que nós não... Caminheiro vai sempre falar gincana. Ou acampamento. Grande jogo. Grande jogo. Às vezes até nós somos mais ousados. Grande jogo noturno. Os chefes às vezes dizem, mas tu és caminheiro ou não? Exatamente. Nós precisamos de viver como caminheiros. Acho que nos falta muito beber. Eu acho que ajudaria muito se tivessem dirigentes que nos ajudassem a mediar um bocadinho essa nossa vida de ex-exploradores séniores e o nosso atual que é caminheiros. Porque nós temos muitos dirigentes que saíram da terceira secção, foram para a quarta e hoje são dirigentes, mas ainda têm muita essência da terceira secção. E acho que nós precisamos muito de vivência enquanto caminheiros, enquanto jovens, porque a nossa sociedade pede. E eu dizia no início do programa, do episódio, que seria um tanto quanto especial pelo facto de estar rodeado de senhoras. E agora queria entender ou perceber das 3 senhoras que aqui tenho comigo, como é que olham hoje para a presença feminina dentro do movimento? Que impacto esse movimento que forma líderes para a vida, se não o maior movimento no quesito formação de líderes ou com a intenção de formar líderes para a vida, anda no que diz respeito à presença feminina. Hoje vemos a semelhança da chefe Michela, muitas outras dirigentes em posição de chefia propriamente dita dentro do movimento, do mesmo modo que a nível dos jovens a mesma coisa, vamos encontrando já muito mais chefes de equipa, guias de patrulha, mulheres do que homens. Como é que se avalia essa presença, como é que se entende esse posicionamento? Caminheiras. Então, Vai me empurrar com primeiro. vocês. Não, na boa. Para mim é um ponto muito positivo, porque pude entender que no escutismo não há essa coisa de isso é para homem, isso é para mulher. Só homem pode fazer isso, mulher não. Há aquela também, se vamos cortar o tronco para fazer o porto, que todo mundo vai cortar, todo mundo vai levar. Então é para mim de nível muito agradante ver que tem mulheres
assumindo papéis muito importantes, responsabilidades muito importantes. Isso motiva-nos, não só no escutismo. É saber que no escutismo eu tudo posso, mesmo tendo homens rodeados a mim, eu posso liderar uma equipa na qual eu seja a única menina e a equipa feita toda de rapazes e levar isso para a minha vida fora do escutismo. Que temos um ambiente competitivo de homem e mulher no mundo profissional e eu saber que eu posso me integrar nesse meio, porque eu já venho de um meio onde eu não tenho limitações. O escutismo abre porta para mostrar que mulher não é simplesmente uma ser delicada, não precisa ser tratada como flor, não que não deve sim, deve ser tratada, mas mostra também que mulher também pode. Mulher deve, mulher sabe fazer e temos dirigentes que ensinam isso e é bom saber que eu posso sair do escutismo como mulher levantando peso, como mulher liderando a equipa de homem e levar isso com todo o respeito para a minha vida profissional. Hoje nós já participamos, hoje nós usamos saia e calções e é uma coisa muito bonita de ver. Eu vou falar, mas eu não quero que as pessoas achem que o escutismo é um movimento purista e que os escuteiros são santos, nada disso. Mas é muito raro ver atos de machismo dentro do escutismo. Os nossos rapazes escuteiros nos respeitam como líderes. Hoje nós conseguimos dizer, olha, isso vai acontecer e a equipa vai seguir. Não como chefes, mas como líderes e conseguimos ver que eles nos olham como um espelho e dizem, olha, eu gostaria de ser como essa caminheira. E é muito raro nós vermos isso em outros grupos, outros movimentos. Hoje nós participamos e nós olhamos para a palavra participar como algo muito vago, de estar lá. Estar lá é participar, mas hoje nós comandamos, hoje nós dissemos sim, hoje nós temos opinião, hoje organizamos, hoje nós comandamos o mundo também. E de certo modo é muito bonito ver que chefes, escuteiras, caminheiras, desde Lubita, já conseguem mostrar que conseguem liderar uma equipa e outras pessoas. Exatamente. Isso é dizer que a equidade e a igualdade de género de facto chegaram e sempre estiveram dentro do movimento. A título de exemplo, de Pepe e a sua amada esposa, né? Uniram-se para criar as guias e os homens, mas depois deram conta, não, Emílio, nós fazemos só. É uma coisa só. É uma coisa só, não vale a pena você estar num lado e eu do outro. E eles pensaram muito bem, até porque eram casais, né? E precisavam perceber, trazer a essência da equidade e igualdade de género dentro do movimento. Eu penso que, e aproveitem-me desejar Feliz Março Mulher a toda mulher escuteira. A nossa produção vai colocar aqui rosas, não sei como, mas olha, já a produção vai dar rosas no rosas. CNP, se vier mais uma, seria fixe. Então, Feliz Março Mulher a todas as mulheres da Associação dos Escuteiros de Angola. E é bonito de se ver mulheres a liderar. E eu penso que muitas das regiões as mulheres lideram de facto. E é bonito ver uma Lubita como chefe de bando. Elas têm força, têm aquela garra de liderar. Quer dizer, nós aprendemos desde pequenas já a liderar e trazemos isso hoje como adultas, né? E para nós levar eu penso que a Associação dos Escuteiros de Angola considera muito a opinião de uma mulher, porque somos mães, somos esposas, né? Irmãs, e conhecemos um bocadinho e sabemos que do jeito que nós arrumamos a nossa casa, vamos arrumar também a associação. Vamos dar o suporte necessário, porque existem matérias que é uma mão feminina. O homem pode saber cozinhar, o homem pode saber arrumar, o homem pode saber liderar, ser gestor de empresas e projetos, mas a mão feminina aí importa muito. E então, por isso é que nós hoje consideramos ainda separar campos masculinos e femininos. E eu tive esse desafio no Rover, de ter um chefe de campo homem, né? Um chefe e uma chefe a coadjuvar ou o contrário. E correu bem. Então é importante nós termos sempre uma mulher e desde já parabenizar a Associação dos Escuteiros de Angola, né? Porque continuamos a levar o equilíbrio de gênero dentro da associação.
Apesar que a Junta Central só tem uma menina nos 5, mas eu sei que na próxima Junta Central vamos ter mais mulheres, mas nós justificamos nos serviços centrais. Certo. Os serviços centrais Os têm departamentos estão os departamentos todos também, ou quase todos orientados por mulheres. por mulheres. É verdade, todos os departamentos nacionais estão assim. Estão orientados por mulheres. Então, é uma mais-valia, já disseram as caminheiras aqui, nós mulheres estamos disponíveis para continuar a levar a nossa mão, a nossa boa disposição de espírito para a implementação dos objetivos da associação. Escutismo é exatamente isso. E já em jeito de quem parte para o Porto, estamos a terminar esta nossa jornada, esta nossa viagem dentro dessa nova forma de fazer escutismo que é o Pod Scout, escutismo na internet. Eu quero das caminheiras, e vamos fazer diferente dos programas anteriores, das caminheiras, uma palavra para quem ainda não está dentro do movimento. E para a chefe Michela, nós vamos entrar para uma rúbrica fixa do Pod Scout, o que é que o escuteiro não pode. E é exatamente para fazer o jogo inverso de palavras ao nome do nosso podcast. É Pod Scout. Aqui já estamos a pressupor que pode a conversa. Certo. E em jeito do conselho nós queremos em uma palavra ou numa frase curta da chefe Michela o que é que o escuteiro não pode. E enquanto a chefe Michela pensa nisto, vão ficar as nossas caminheiras a partilhar o apelo para quem não conhece o movimento, para quem não está no movimento. Deixem o vosso convite, deixem a vossa mensagem. As câmaras estão cruzadas para que possam olhar diretamente para elas. Fiquem à vontade. Eu falas tu. Tá, pode estar à vontade. Está à vontade. Para quem não faz parte do movimento escutista, por favor, adiram. Não, olha, vocês perdem mais do lado de fora do que cá dentro. É um movimento muito bonito, é um movimento de crescimento. Só para vocês terem ideia, hoje o que eu desempenho, porque eu sou locutora de rádio, é por causa do escutismo, porque eu sempre fui muito tímida, então olhem para a minha área de formação, olhem só. O escutismo é diversidade, é alegria, é espírito de partilha, é sintonia. Por favor, adirem ao movimento escutista e não fiquem de fora. Caminheira Dáucia. Bom, creio eu que todo mundo conhece o movimento escutista, todo mundo, se não pessoalmente, vê sim pelas redes sociais. Então, aqui vai o meu convite, entrem, não vão se arrepender, é um movimento que ensina, educa, faz correção e abre muitas portas. Temos o nosso sistema de patrulha, temos aí cargos que te fazem tu implementares no mundo de fora, que não o escutismo. Temos aí formações. Então, é uma escola que, digo para mim, educa jovens, faz com que tu, que estás aí fora, que acha que nós andamos à toa, vês as coisas de outro jeito, porque nós não andamos à toa, andamos com objetivos, temos focos, temos projetos. E o escutismo só te mostra que tu podes ser aquilo que você já é, mas num sentido muito melhor. Então, venha nos conhecer de perto, venha viver conosco, conviver conosco e não vai se arrepender. Depois deste lindo apelo, chefe Michela, o que é que o escuteiro não pode? Escuteiro é um ser, como um outro ser qualquer, né? É um jovem, embora com leis e princípios a respeitar, o escuteiro é um homem novo, um homem que deve respeitar o bem alheio, deve respeitar o outro. O escuteiro não pode fazer bullying, o escuteiro não deve mentir, o escuteiro tem que ser exemplo sempre. Porque aí o escuteiro não pode fazer bullying. O escuteiro não pode mentir. Exatamente. E o escuteiro deve ser exemplo sempre. Fica a mensagem da chefe Michela, chefe do Departamento Nacional da 4ª Secção. Exatamente. E antes do fim, eu gostaria primeiro de agradecer aos temperos da Ani, que nos esteve aqui a brilhantar a mesa e a garantir que a conversa corresse bem, Muito porque bem. com fome fugíamos todos. E também a Romeu Scout, que adorna o nosso espaço. Não só adorna o nosso espaço, mas Que lindo. quando virem que aparecemos em alguma atividade com algum lenço bonitinho, sabem que é a Romeu Scout.
Os links tanto da Temperos Dani quanto da Romeo Scout vão ficar fixados na descrição do vídeo. Aos que nos acompanham hoje neste terceiro episódio, inscrevam-se, deixem o like, partilhem, comentem, levem para o TikTok, levem para o Facebook, levem a palavra O Instagram. à vontade, porque estamos hoje a fazer escutismo de uma forma diferente. Estamos hoje a trazer para Angola uma nova forma de fazer escutismo, isto pelas redes sociais, isto pela internet. Antes de fecharmos, Chef Michela, vamos voltar àquilo que é tradição no Pod Scout. Nós queremos uma palhinha da canção escutista preferida da Chef Michela. São muitas. Vai uma Ei, espírito de DJ, são muitas. Vai uma delas. Eu gostaria, antes de deixar aqui uma gratidão, né, a todos os envolventes do terceiro Rover Nacional, principalmente aos chefes, aos adultos que envolveram-se, que fizeram parte das equipas de serviço. Sabemos que tivemos muitos desafios e graças a vocês, a vossa garra, a vossa força, conseguimos ultrapassar. Então, muito obrigada. Estou a pandula, como se diz na minha terra, e uma forte canhota a cada um de vocês. Zeramos a máquina. Zeramos o game. Zeramos o game. Agora sim estamos prontos para ouvir a voz da Chef Michela com a sua canção preferida, escutista. E depois do gancho da Chef Michela com a canção, ainda bem que temos uma caminheira que foi ao Rover. Nós vamos hoje fechar o nosso programa com o hino do Rover Mood. Depois da canção da Chef. Vai ver como é que dizem nos filmes, está a subir letra. Quando tiver a subir letra, nós vamos ouvir a câmera Dáucia cantar o hino do Rover Mood. Chef Michela está à vontade. É assim, é muito difícil para mim, porque eu fiz parte de grandes grupos de canções escutistas em Benguela, inclusive o CD da primeira secção. Eu estive ainda em Benguela e Caminheira, eu e muitos outros escuteiros na altura, né? Chef Minducha e tal. Tivemos a cantar, escrevi as canções dos dois fóruns como presidente, contribuí para esta canção do fórum. Mas pronto, eu não... tenho muitas, por exemplo, tem... O Escuta Alegre todo mundo sabe, é fixe. Eu também gosto. Há uma obra, eu podia cá cantar, mas já não passou. Não vale canção então já cantada. Então, fica difícil, porque o resto é animação. Fique à vontade, a animação é válida também. Não, mas tem uma canção que faz-me lembrar enquanto eu era lubita e foi-me ensinada pela irmã Joana, ainda em Benguela, que ela é italiana. E peço já desculpas se estiver a cantar mal, porque já não me lembro há muito tempo, apesar que hoje ainda se canta mal, mas canta-se. ainda nós vamos acompanhar. Então, tu samba, lepiripita, pimenta, pitanga, pitanga, pita. Tu samba, lepiripita, pimenta, pitanga, pitanga, pita. Desculpa, chefe. Já vimos de onde é que veio o dó sustenido, não foi da Chef. Então, ficou aí a canção preferida da Chef Michela. Muito. Que lo repita, Dáucia, que lo repita, Dáucia. Tu samba, mas Chef, calma, não se lo aprendeu na letra. Pois. Da Dáucia nós queremos ouvir, e mesmo já para fechar o nosso programa, sim. Eu tenho a letra, o vamos hino lá. do Rover Mood. Se calhar podíamos meter o com cabo lavado, produção. Com cabo lavado, porque eu só sei a primeira história. A produção autorizou, vale a cábula. Chuta, chefe. Então a produção penso que podia meter o coisa. Não, eu posso colocar aqui no meu Pode telefone? sim, chefe. Vamos lá caminhar a Dáucia. Virou o hino. Um abraço é o melhor às duas hino. caminheiras de Benguela que escreveram e gravaram a música, porque eu apenas contribuí. Terceiro Rover Nacional é o Ila Inclusão, é na MIB no coração, envolva-te, caminheiro. Terceiro Rover Nacional é o Ila Inclusão, é na MIB no coração.
Jesus Yahweh, nova aventura a viver, em cada área crescer. Na área do norte nos aventuramos, também no Planalto já festejamos. Hoje na Willy, na Namíbia, cultura e turismo celebramos. Neste rover amigos fazer, Produtores a fortalecer como um bom escoteiro. CD, o primeiro por um mundo sustentável, terceiro rover nacional. eu e a inclusão, Em Namíbia no coração, envolva-te, caminheiro.